Chegou a nova CB750 Hornet, que está bastante polêmica aí nas redes sociais. Eu vou te explicar por quê e eu quero te contar todos os detalhes sobre ela. Vem comigo. Mas antes de eu te explicar tudo sobre a moto, eu quero que você se inscreva aqui no canal do carro para não perder nenhuma novidade aqui no YouTube, porque a gente sempre traz testes de carros e motos toda semana para você. E não esqueça também de correr lá nas redes sociais para ver o nosso conteúdo exclusivo. E já que a moto é nova, vamos falar desse design, porque ela mudou completamente. Eu vou te explicar do começo ao fim tudo que tem de novidade aqui. Começando com as luzes, que são todas de LED, tanto na frente quanto atrás. Você está vendo aí nas imagens que a seta fica acesa aqui na frente. Também temos o farol de LED com luz diurna de LED. Mas o que é legal aqui na frente, ó, nesse detalhe aqui do farol, é que ela parece realmente uma Vespa, que é Hornet em inglês. Olha só, a cara dela mais invocada, com esses riscos aqui, com esses traços mais verticais, e você vai vendo que ela traz realmente a esportividade e mais agressividade no design. Aqui a gente tem duas entradas que vão se repetir, sabe onde? Lá no banco. Olha só, me acompanha aqui. O tanque também bastante vincado, mostrando essa esportividade. Você vê que desce bastante aqui e quando encontra aqui também dá aquela impressão de ser um inseto, de ser uma vespa, uma coisa mais pontuda, né, que ataca. E aqui, ó, a gente tem o mesmo elemento de design que a gente tem lá na frente, ou seja, se repete aqui este buraco, né, super bem desenhado aqui, que ajuda, obviamente, a passagem do ar, mas a Honda diz que isso aqui é apenas um elemento de design, que não tem uma parte técnica, nem nada disso aqui no design desta parte. É só uma firula. E aí aqui na parte de trás, a gente consegue ver que o quadro, ele vem vermelho nela inteira. Esse quadro aqui, na verdade esse subquadro, que é a parte de trás, ele é soldado, diferentemente de outras motos que são parafusados. Aqui, por ter mais esportividade, para carregar o garupa com mais segurança, a Honda fez uma peça única, ou seja, soldou o quadro da frente com o sobrequadro traseiro, tá? E aqui a gente vê que o escapamento dela é mais angulado também, porque já que o pé do garupa fica um pouco mais alto, eles conseguiram trazer mais para cima o escapamento, deixando esse visual mais esportivo. E aqui a gente tem rodas de 17 polegadas na frente e também de 17 polegadas atrás. Aqui a gente tem um motor de 755 cilindradas com 2 cilindros que entrega até 69,3 cavalos de potência e 7,04 kg de torque. Bom, e aqui eu já começo a te explicar a polêmica sobre essa moto. Muita gente na internet está falando que a Honda errou ao trazer esse motor ou, na verdade, ao calibrá-lo para entregar 69 cavalos de potência. Não chega nem a 70 cavalos, mas a Honda explica que muito se deve também por conta das regras de emissões e essa moto entrega mais potência fora do país. Até porque dá para justificar um pouquinho dessa polêmica da internet, porque a Honda já teve a Hornet com muito mais potência, teve motos aí com 102 cavalos e aqui a gente tem uma moto um pouco mais comedida. Porém, na prática, daqui a pouco eu vou te contar como é, você vai ver o nosso rolê e aí você vai ver que, assim, falta um pouquinho de potência, pode até faltar, sobretudo quando a gente compara com a MT-07, que é a concorrente direta dela, da Yamaha, mas esse motor aqui foi muito bem calibrado, tanto para essa moto quanto para a Transalp, porque aqui a gente tem o mesmo motor, o mesmo conjunto mecânico, motriz, que também tem o mesmo câmbio, nas duas motos. A diferença é que essa daqui, ela consegue ser um pouquinho mais ágil. Por quê? Porque a gente tem uma roda menor. O que isso quer dizer na prática? Lá na Transalp, a gente tem rodas de 18 polegadas atrás e 21 na frente. Aqui são 17 polegadas atrás. E aí o que acontece? Quando você tem o mesmo motor e, na verdade, rodas diferentes, o diâmetro da roda vai fazer, nesse caso menor, vai fazer com que o motor gire mais rápido, ou seja, ela parece que é mais ágil, além de ser mais leve, do que a Transalp. Quando a roda é maior, aqui no caso a da Transalp seria de 18 polegadas, o motor tem que fazer um pouquinho mais de esforço para empurrar a moto, justamente porque a roda é maior. Então aqui parece que essa moto é muito mais ágil do que aquela ali. Bom, falando em transmissão,
Aqui do outro lado, a gente consegue ver que a transmissão é manual de 6 marchas e os engates são super precisos. E é exatamente a mesma, você colocando na ficha técnica dá para perceber que o câmbio é exatamente o mesmo, a relação entre as marchas das duas motos é exatamente a mesma. E por que que isso acontece, né? A gente perceber que essa moto é um pouco mais ágil? Porque ela tem um mapa de configuração aqui eletrônica do motor um pouco mais ágil do que na Transalp. E aí por esses dois fatores, tanto o mapa eletrônico quanto a roda menor fazem com que ela seja uma moto um pouquinho mais rápida do que a Transalp. Ela acelera de 0 a 100 em 4,9 segundos. E a nova Hornet chegou com bastante tecnologia. Do que eu estou falando? Dos modos de pilotagem. Aqui a gente tem o painel de instrumentos de 5 polegadas e aqui no punho esquerdo eu consigo mexer no computador de bordo e também nos modos de pilotagem aqui. No total ela tem 5 modos de pilotagem. Tem um a menos do que a Transalp, porque essa moto aqui ela não é voltada para você fazer trilha, nem pegar uma parte mais ali de off-road. Ela é mais voltada para a cidade mesmo, situações na qual você vai andar sempre num terreno pavimentado. E aí por isso ela não tem o modo de condução gravel, que é aquele modo de condução mais para cascalho, pedra e areia. Então, vamos aqui, ó, dar uma olhada no painel, porque aqui a gente tem o modo normal, que é esse número 1, e aí você vê que a potência, o freio motor e o torque, eles ficam sempre na mesma, ó, toada aqui, ó. A gente tem mais ou menos 75% dos três, potência, freio motor e torque. Mas isso não quer dizer que ela entrega só 75% da potência, não. Aqui só está dizendo o quanto ela entrega e na velocidade em que ela entrega essa potência e esse torque, tá? Voltando aqui, a gente tem mais o modo esportivo, e aí você consegue ver que no modo esportivo a potência vai lá em cima, o freio motor lá embaixo e o controle de tração também lá embaixo. Aí, no modo de chuva, já é o contrário. A potência cai lá para baixo, o freio motor aumenta e o controle de tração também vai lá para cima. E aí a gente tem mais dois modos user, ó, que a pessoa pode configurar, dependendo de quantos pilotos andarem nessa moto, você pode colocar até 2 configurações exclusivas para cada um desses pilotos. E olha que legal, ela tem um sensor de luminosidade. Se eu tampar aqui, ó, o painel vai escurecer e vai ficar com fundo black, ou seja, à noite eu consigo rodar com mais conforto também e de dia ele fica mais claro. Não é legal? Impressões ao pilotar a Hornet 750 2026. Bom, é uma moto muito na mão. Você consegue não assustar logo de cara quando você entra nessa moto aqui, quando você sobe nessa moto para pilotar. E isso é um grande trunfo que a marca conseguiu por trazer uma naked de, quase alta cilindrada, com bastante esportividade, mas ao mesmo tempo ela consegue ser dócil para quem está migrando para esse tipo de motocicleta. Por que eu estou falando isso? Porque a MT-07, que é da Yamaha, ela tem uma proposta semelhante, mas ela é muito mais agressiva, tanto na aceleração quanto nas frenagens. Aqui a gente tem uma moto mais linear, ou seja, ela vai começar a abrir realmente o motor dela, você vai conseguir sentir aquele soco na nuca da potência a partir de 6.000 giros. E aí se você quiser extrair realmente todo o potencial dessa moto, você tem que sempre andar dos 6.000 giros para cima. E isso faz com que o consumo de combustível aumente um pouquinho. Mas é normal, se você quiser realmente extrair o máximo de potência e da esportividade que ela tem a oferecer. Bom, esse motor é muito bem casado com essa transmissão, dá para fazer ótimas retomadas de velocidade e ótimas acelerações, sobretudo nas rodovias, e para a cidade ela chega, na minha opinião, ser até um pouquinho a mais do que você realmente necessita. Talvez uma moto de 500 cilindradas, para quem vai andar na cidade, já seja mais do que suficiente. Essa daqui dá para você encarar bem uma viagem, mas por conta da posição de guiar, eu diria que dá para encarar uma viagem aí de 1h30, 2 horas no máximo, tá? Cerca de 100 a 200 quilômetros já chega a cansar quando você chega no final desse percurso. Bom, aqui a gente tem a suspensão invertida, ou seja, ela busca também essa esportividade, mas ao mesmo tempo traz conforto. É uma suspensão da marca Showa, ou seja, é ótima qualidade, e aqui a gente tem também ótimas respostas dessa suspensão, tanto da frente quanto a de trás. Já é uma moto um pouco mais firme do que as motos de cidade ou até mesmo as motos trail, porque ela traz essa agressividade também na hora de pilotar.
O acelerador é eletrônico, responde muito bem. Em ultrapassagens ela vai e te dá todo o fôlego necessário para fazer ultrapassagens com a maior tranquilidade. Só que nas frenagens ela também é mais suave do que a Yamaha e isso faz a pessoa não se assustar no primeiro momento. Então aqui você tem uma moto naked, mais esportiva, mas que não assusta, ou seja, para o iniciante nessa categoria aqui. Na nossa viagem, a gente conseguiu rodar aí mais de 200 km e eu cheguei a fazer 21,6 km por litro em cerca de 220 km que a gente andou com essa moto. Foi um ótimo percurso porque a gente fez uma descida de serra, na verdade, mas ao mesmo tempo a gente foi ali no limite da via, né, sempre respeitando os limites, mas fazendo ultrapassagens, retomando velocidade e testando a moto como realmente se deve. E aí a gente conseguiu essa ótima média de consumo. A média do Instituto Mauá, que é quem faz os consumos da Honda, está aparecendo aqui embaixo para você, que é de 21 km por litro. Talvez subindo a serra ela consuma um pouco mais, assim como você viu no vídeo da Transalp. Se você ainda não viu, clica no card que está aparecendo aqui em cima. E a dirigibilidade dela é muito boa, você consegue trocar de direção muito fácil, consegue desviar de buracos ou de obstáculos que tenham na via com muita facilidade. E o controle de tração também te ajuda nos momentos de perigo. Por exemplo, se você pega um óleo na pista, areia ou pedregulho, você consegue controlar a moto de uma forma mais fácil. Ela é muito bem equilibrada. Sabe aquele arroz e feijão bem feito? Ou seja, ela não surpreende. Não é um prato de um restaurante Michelin de 3 estrelas. Mas ela faz aqui o seu papel. Ela cumpre muito bem o fato de ser uma moto que quer trazer mais esportividade para quem está iniciando nesse segmento aqui, e nisso a Honda acertou. Já a Yamaha, para quem ama esse segmento e já conhece, já domina esse tipo de motocicleta, a Hornet talvez não agrade tanto. E talvez a MT-07 seja a melhor opção, porque ela é bem mais agressiva, inclusive no acelerador. As acelerações são muito mais vigorosas e as frenagens também. Essa moto faz curva muito bem, mas a MT-07 faz mais. Vamos escutar o motor dela? São duas motos que têm o mesmo motor e a mesma transmissão, mas aqui você consegue ver que essa daqui é uma Naked e essa daqui é uma Trail. Qual que é a diferença entre elas, não só no visual? Essa daqui, ó, é uma Naked, e Naked em inglês quer dizer nua, ou seja, ela vem mais pelada do que as motos que vem com carenagem. Aqui a gente consegue ver o radiador, também o motor fica totalmente exposto, a gente vê as partes técnicas da moto com mais facilidade, por exemplo, aqui o quadro, tá vendo? Então você vê que ela tem menos carenagem e ela já é mais esportiva do que aquela ali, que já é um perfil mais aventureiro. Deixa eu te mostrar na prática como é que essa esportividade ela vem na hora que você está pilotando a moto. Ó, você vê que o meu pé ele fica mais angulado, a minha perna aqui abraça mais o tanque para que eu possa, por exemplo, deitar mais nas curvas. Ó, você vê que aqui eu consigo prender mais aqui no tanque a minha perna. E outra, a posição de guiar, ela já é mais atacante, ou seja, eu já fico mais deitado nessa moto com o tórax mais perto do tanque, o que me permite uma guiada mais esportiva. Agora, nessa daqui, a gente já vê que é um pouquinho diferente. Já é uma moto mais alta, aqui a gente tem, ó, quase 80 centímetros de altura com relação ao chão, e você vê que o meu pé, ó, ele já fica menos angulado, a minha perna tem um ângulo um pouco mais aberto, eu consigo ficar com o tórax mais reto. Aqui você vê que eu consigo ter uma posição um pouco mais confortável, porque eu não preciso também ficar com o braço muito flexionado como eu fico naquela ali, e nem com as costas muito deitadas assim, em cima do tanque. Aqui eu já consigo ir numa posição mais confortável para encarar viagens mais longas. Esse tipo de moto aqui dá para você encarar facilmente 3, 4 horas de viagem. Já naquela, 2 horas já é o limite. Preço R$ 53.694 pela Hornet 2026. E aí, o que você acha? Tá caro ou tá barato? Eu vou te dar o preço da principal rival dela. R$ 57.990 pela Yamaha MT-07. Qual das duas você levaria para casa? Deixa aqui nos comentários. E ó, não se esqueça que
Para ter uma dessa, você ainda precisa pagar o frete, o seguro do frete e também o seguro da própria moto. Então vai passar aí da casa dos 60 mil reais com certeza. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar sempre a gente nas redes sociais para ficar por dentro do mundo de carros e motos. E ó, não esqueça também de correr lá no portal do Jornal do Carro no Estadão. Eu te vejo na próxima. Tchau!